Hoje a gente vai falar sobre parasitologia, tá? Ainda mais sobre parasitologia do que sobre as doenças parasitárias especificamente. Vamos conversar um pouquinho sobre como são essas doenças, mas não tanto sobre quais são essas doenças ainda, tá? Isso a gente vai deixar para a aula que vem. Eu acho que parasitologia é extremamente importante que vocês saibam, porque é um problema muito comum, né? Principalmente em países como o nosso, em que a gente ainda tem muito cão abandonado, em que a gente ainda tem muito problema sanitário, né? Não é um país em que todo mundo tem acesso a saneamento básico, não é um... A gente não vive num lugar... Eu, por exemplo, moro no Laranjal. Aqui no Laranjal não tem esgoto para recolhimento de água, então ainda tem valeta, né? E onde tem valeta a gente sabe que tem rato. A gente vive no meio urbano, em que a gente está sempre em contato também com esses outros animais não domésticos, né? Como rato, vários insetos. Então, as doenças parasitárias, elas são muitas vezes carregadas por esses outros animais para os nossos animais de estimação, tá? Então, é extremamente importante que vocês saibam sobre elas. Até porque vocês vão se deparar, independente se vocês forem trabalhar com pequenos animais, com grandes animais, com animais de produção, com animais silvestres, com o que é que vocês vão trabalhar, vocês vão se deparar com alguma situação com um problema de parasitose. Todo mundo aqui deve conhecer, né? Vocês dois devem conhecer, eu óbvio que conheço, alguém que disse, por exemplo, o meu cachorro toma remédio para pulga, tomou remédio para pulga, eu dei um banho nele, mas eu não consigo acabar com o problema da pulga. Não consigo acabar. Eu tenho, sei lá, 3 cachorros em casa, 2 gatos, tá todo mundo de banho tomado, tá todo mundo... se travar, vocês me avisem, tá? Tá todo mundo com remédio e a gente não acaba com o problema da pulga. Uma pessoa que fala isso é porque ela não faz ideia de como tratar o problema da pulga. Tu dá remédio só pro teu cachorro, um banho no teu cachorro e o remédio só pro teu cachorro e querer acabar com um problema de pulga na casa, é mais ou menos como se a gente botasse repelente no corpo e achasse que vai acabar com o problema dos mosquitos, entende? Tipo, eu passei repelente, eles não me picam. Mas tá cheio de mosquito na minha casa? Sim, porque tu só tratou a ti. Tu tá impedindo que os mosquitos te piquem, mas tu não fez absolutamente nada para tratar o problema dos mosquitos no ambiente. E é isso, a gente sabe. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que impedir a entrada dos mosquitos, então eu vou ter lá, né? Assim como com pulga seria no caso de impedir a entrada de outros animais de fora. Eu vou ter que evitar locais de água parada, porque eu sei que é ali que os mosquitos se reproduzem, eu sei que os mosquitos ficam no meio da vegetação. Tá aí a pulga se reproduz aonde? A pulga faz a postura aonde, né? A pulga faz a postura no solo, na terra. Então, se eu não tratar o ambiente, se eu não tratar o ambiente, isso, na terra, exatamente. Assim como o carrapato faz a postura na terra também. Então, se eu não tratar o problema do ambiente, eu nunca na minha vida vou conseguir resolver o problema de pulga nos meus animais. Por mais que eles estejam medicados, a gente sabe que 5% das pulgas estão nos animais e 95% das pulgas estão no ambiente. Então, daqui a pouco, se eu tratei, eu acho que eu falei vacinado, né? Eu não queria dizer, eu falei tratado. Se eu tratei o meu animal, se eu dei remédio para ele, e aí, às vezes, o remédio, mas era para durar um mês, e no 20º dia ele já está cheio de pulga. Assim, vocês imaginem a pressão daquele absurdo de pulga e aquele remédio tentando combater aquele monte de pulga. Existe uma pressão de seleção também. Aí, inclusive, a gente começa a selecionar algumas pulgas que já são resistentes. A mesma coisa que a gente faz com antibiótico. Carrapato é a mesma coisa. Se a gente não tratar o ambiente, a gente nunca vai conseguir tratar o problema dos animais. E aí eu não falo só em animal de estimação dentro de casa. Aí a gente pode extrapolar também para os animais de produção, porque carrapato é um problema grande para todo mundo. Carrapato é um problema grande para a criação de ave de quintal, tá? A gente tem a vantagem que as galinhas comem, né? Mas é um problema também, a gente tem carrapato de ave. Carrapato é um problema para pet, e carrapato é um problema também para gado e para cavalo.
Então, tratar o ambiente aonde esses animais vivem, tratar as pastagens, às vezes é mais eficaz e menos tóxico do que a gente tratar os animais. Ou então fazer, o que é ideal, um tratamento integrado, né? Então, esse tipo de coisa as pessoas têm que saber como fazer. Ou então eu vou lá, lavo o chão, mas aí que produto eu uso, né? Existem produtos específicos para isso. A gente sabe que uma das coisas que desidrata ovo de carrapato de pulga dentro de casa é salmoura. Então, colocar de molho na salmoura, por exemplo, a toalhinha, a roupinha do pet é uma coisa que funciona bem para a gente acabar com pulga ali. Tá? Coloca na salmoura e depois põe para lavar. A gente tem também produtos como o Botox, por exemplo, que muitas vezes as pessoas usam direto nos animais, né, que são extremamente tóxicos, mas eles são produtos para limpar o ambiente, então se coloca na água de limpeza, enfim, mas só para que se entenda que outra, o Botox, o Colosso, é fantástico, é muito bom, né, Nelson? Eu uso aqui também. Eu uso para pulverizar o pátio aqui em casa e uso dentro da água de limpeza. A gente usa de tempos em tempos, porque intensifica isso um pouquinho quando vem chegando o verão, porque porque no calor, ó, deixa eu apresentar para vocês. Essa é a martinalha, ó. Olha que deliciosa. Essa é a martinalha. Antipática. Coisa. Os machos, eu tenho ela e mais dois machos. Os machos eu não sei onde é que estão, acho que estão dormindo também. Ela tá aqui pedindo carinho, mas ela não gosta de agarrar ela, ela já evita, ela não é desse amor de apertão. Capaz. A senhora vai botar para cruzar? Hum, tem. E aí vai passando o tempo, né? E a gente já estudou que não é em qualquer momento do cio que a gente pode botar para cruzar, né? A senhora quer um linguicinha preto? Se eu pensar em algum, eu falo para a senhora. Agora tá pensando quem é que tem na minha volta. Acho que ninguém tem. Ela é linda, né? A senhora não mostrou foto dela lá. Ela é bem rebaixadinha, né? Eu sou apaixonada por linguicinha. Eu tive um na minha infância até a minha vida adulta. Me acompanhou por 16 anos o Duque. Acho que tinha 19 quando eu ganhei ele. Aí vai ficar pra titia. E, bom, não é. Isso, e um dos problemas da gente pegar uma fêmea que é pequenininha e uns machos que são um macho que é grande, é que a gente acaba tendo um problema de ter filhote muito grande, né? E acabar fazendo distocia, né? Eles ficando, elas não, ela não vai, não pode não conseguir fazer eles nascerem de parto normal. Aí vai ter que submeter uma cesariana, e é uma cirurgia que não teria necessidade de fazer, e daqui a pouco dá problema também por ela ser pequenininha e os cachorros serem grandes, entra em agonia fetal, ela pode fazer piômetra depois, decorrente disso, aí é perigoso, tem que ser o ideal é que o macho, o que é ruim, né, porque normalmente o macho, de qualquer raça, o macho é maior que a fêmea, né, de qualquer raça, de quase qualquer espécie, o macho é maior que a fêmea, né, até pela produção de testosterona, por toda essa questão, o macho quase sempre é maior que a fêmea. E aí, quando a gente vai cruzar a raça, principalmente raça pequena de cachorro, a gente tem que escolher um macho que é menor que a fêmea. Aí é difícil. Aí, se tu tem uma fêmea pequena, se tu tem uma fêmea que é pequenininha, tu acaba ficando meio sem.
meio sem opção, né, de encontrar um macho para ela. O meu tinha, é maior, né? Então, e o seu filho não quer caramelo, tem que ser preto. Então tá, não, tá certo, tem direito de escolher, né? Vai pagar o dote. É. Então, gente, assim, ó, parasitologia vai ser o estudo dos parasitas e ou das doenças parasitárias, dos métodos de diagnóstico e controle das doenças parasitárias e na maioria dos casos, um organismo que a gente chama de hospedeiro, tá? Eu vou mandar essa aula para vocês, tá? Os slides, porque para a turma de ontem eu preparei slides para dar e aí tem todo esse conteúdo que eu tô falando com vocês agora tá nos slides, tá? Então, um organismo que a gente chama de hospedeiro passa a constituir o meio ecológico onde vive o parasita. Ou seja, o hospedeiro passa a ser o habitat do parasita, ele passa a ser a casa do parasita. O hospedeiro, de maneira geral, vai ser o nosso paciente. Existem outros tipos de hospedeiro que a gente vai falar, tá? Mas, de maneira geral, para a gente, o hospedeiro vai ser o nosso paciente. Então, o nosso paciente tratando a gente como ele como um rebanho, né, no caso de grandes animais, ou tratando ele como um indivíduo, ele vai ser o nosso paciente, o hospedeiro. E o parasita são todos aqueles outros seres vivos que vão se alojar no corpo dele e vão fazer uma relação com ele que não é uma relação benéfica para o hospedeiro, vai ser uma relação benéfica só para o parasita. Porque no material de micro ali estava, né, que a gente, e na aula que eu mandei, eu acho que eu mandei gravada para vocês, que existem micro-organismos, e a gente fala sobre isso também, né, que estão presentes na pele, por exemplo, presentes no trato gastrointestinal, que eles são benéficos. Por quê? Porque eles vivem em equilíbrio com com os outros seres vivos. Então, eles vivem em equilíbrio com a gente, vivem em equilíbrio com os animais, eles facilitam digestão, eles não permitem que a gente tenha a proliferação de algum micro-organismo ruim e passe a ter uma infecção, eles evitam adoecimento. Então, o micro-organismo a gente consegue ter essa relação assim simbiótica, tá? Que ela é benéfica para todo mundo. Aqui, em doenças parasitárias, em parasitologia, a gente vai estudar os micro-organismos não, os parasitas que não são benéficos para o hospedeiro. Eles são benéficos só para eles. Eles vão chegar, vão invadir o corpo do hospedeiro, seja por dentro ou por fora, ou seja, os que ficam do lado de dentro são os endoparasitas, os que ficam do lado de fora do corpo são os ectoparasitas. Então, eu vou ter aí pulga, carrapato, piolho, sarna como ectoparasita. E eu vou ter fasciola hepática, ascaris lumbricoides, que é a lombriga, tá? Tênia, que é a solitária, tudo isso como endoparasita, tá? Com parasitas internos. Todos esses gastrointestinais que a gente dá o remedinho pro cachorro, pro gato tomar, e que a gente vê lá, né, vermes nas fezes, ou sangue nas fezes, tudo isso é endoparasita, tá? E aí essa relação de invasão do corpo do hospedeiro vai ser sempre em benefício próprio que o parasita vai fazer. Tá? O meio, né, só reforçando aqui alguns conceitinhos. Meio ecológico ou habitat é o ecossistema local ou órgão onde determinada espécie ou população vive. Então, a gente pode dizer que o habitat do pinguim de Magalhães é a região subantártica. Ah, que legal. Do urso polar são as calotas polares. E da lombriga, intestino delgado de animais, entende? Esse é o habitat da lombriga, é ali que a lombriga vive, tá? O parasita vai ser o ser vivo que retira nutriente de outro ser vivo, tá? Então, o vírus a gente já sabe que não vai ter nessa brincadeira. Parasita vai ser o ser vivo que retira nutriente de outro ser vivo para seu próprio desenvolvimento e estabelece, assim, essa relação interespécies. E o hospedeiro vai ser o ser vivo que abriga o parasita, tá? Então, assim, usando o exemplo aí da lombriga, né, que é o Ascaris lumbricoides, eu mandei para o grupo ontem, da turma de ontem, porque quando a gente começou, surgiu uma dúvida de uma aluna perguntando sobre um gato que teve um prolapso de reto, tá?
E aí a veterinária disse que esse prolapso de reto que ela teve foi foi por uma verminose. Vocês conseguem entender por que um animal teria um prolapso de reto por uma verminose? O Claudir tá muito engraçado. O Claudir tá no mudo. Assim, ó, quando a gente, qual é o trânsito normal do alimento pelo corpo? O animal vai ingerir o alimento, esse alimento vai passar, estômago, saiu do estômago, ele vai para o intestino delgado. E aí o intestino vai fazendo um movimento peristáltico, né? Aquele movimento de empurrar, né? E vai fazendo o movimento peristáltico até que que era bolo alimentar, e vai passando a ser bolo fecal com o passado, né, do caminho do intestino, até que ele chegue na ampola retal, vire, né, já como fezes, e seja eliminado através da defecação. Tudo bem. Só que quando eu tenho um conteúdo no intestino, como o Ascaris lumbricoides, por exemplo, que é a parasitose, o endoparasita mais comum em animais domésticos e no ser humano, tá? Quando eu tenho um Ascaris lumbricoides dentro do intestino delgado, ele se fixa ao intestino, ele não está solto lá dentro, porque senão qualquer defecação ele ia embora junto com o bolo fecal. Não, ele está preso lá através de ventosas na mucosa. E ele se alimenta conforme já passou, né, pelo estômago, conforme a nutrição, né, a quebra dos nutrientes vai acontecendo dentro do intestino delgado, e esses macronutrientes vão virando micronutrientes, né, prontos para serem absorvidos pelo corpo, o Ascaris lumbricoides ele vai lá e fica absorvendo esses nutrientes, ao invés desses nutrientes ser absorvido pela parede do intestino, porque ele está agarrado na parede do intestino e se alimentando de tudo que vem vindo pelo caminho. E aí o corpo começa, dependendo do nível de parasitismo, do grau de parasitismo, o corpo começa a fazer muito peristaltismo para tentar expulsar aquele volume que existe dentro do intestino. Só que aí ele faz força, faz um movimento peristáltico, começa a ter diarreia. Por quê? Porque o alimento começa muito movimento peristáltico, muito rápido, o alimento não tem tempo suficiente para ficar no intestino delgado, então a gente não vai ter uma absorção de água eficiente, as fezes vão sair muito ricas em água ainda, vai ter defecação mais frequente pela força de expulsão que o intestino faz, e o intestino não vai conseguir expulsar, porque esse volume de conteúdo que está lá, ele está preso à parede. E aí esses movimentos peristálticos em excesso acabam fazendo com que haja um prolapso retal, que é quando a gente tem a saída da parte de dentro do intestino pelo ânus. Então fica com uma exposição de parte de dentro do intestino. A gente tem que colocar ele para dentro de volta, né, combater a inflamação que isso causa e muitas vezes fazer alguma sutura ali para que isso não aconteça de novo, tá? Então aí quando ela comentou ontem, aí ela disse que ela teve uma segunda vez, aí ela disse que teve uma segunda vez um problema de relacionar, né, depois de um mês, eu acho que ela tinha tido a primeira vez esse prolapso de reto, ela já estava desverminada e teve uma segunda vez. Aí, uma coisa que a gente conversou um pouco na aula de ontem, que eu acho interessante trazer essa discussão aqui para vocês também, é que nem sempre o fato de um animal ter recebido um tratamento com vermífugo vai significar que ele está desverminado. Então, não é porque eu fui lá e dei o vermífugo para o meu animal, nos dias certinhos ali que desnabula, ou no dia que, né, o dia que o veterinário indicou, não é porque eu administrei o vermífugo para ele que eu vou assumir completamente que ele está desverminado, resolvi com problema de vermes. Não. Muitas vezes a gente tem resistência a esses vermífugos, muitas vezes a gente tem uma reinfecção, porque é um animal que frequenta a rua, tá? E aí a gente vai tratar ele e terminou o tratamento hoje, depois da manhã ele está no meio da rua ali de novo, ou ele está caçando rato, ou eu tenho outros animais parasitados dentro da minha casa que dividem a caixinha de areia com ele, né? Ou outras questões assim, mas não é porque eu dei vermífugo que eu vou assumir que ele está desverminado. Para a gente ter a certeza de que o nosso tratamento funcionou, a gente precisa fazer um exame de fezes pós-administração de vermífugo, mas ninguém faz, né? E aí, esse vídeo que eu mandei para eles, que eu vou mandar para vocês agora, vou estar aqui até no meu WhatsApp, eu vou mandar para vocês, é do meu gato.
Então, é um Ascaris lumbricoides, vai chegar no WhatsApp de vocês aí daqui a pouquinho, é um Ascaris lumbricoides vivo, que o meu gato, que estava desverminado, me passou essa vergonha na frente de uma colega veterinária, me fez passar essa vergonha, porque ele estava desverminado, tá tudo bem, ele foi para uma cirurgia, aí quando ele foi sedado, ela me manda esse vídeo, que eu vou mandar para vocês, que é um Ascaris enorme aqui, ó, vivo, se mexendo, rebolando na frente dela. Daí ela mandou, olha aqui como é que tá o teu bebê. Daí eu, que bonito. Agora eu vou virar aqui a câmera só para... Tá carregando o vídeo. Daqui a pouquinho, quando ele carregar aqui, eu vou mandar para vocês de qualquer jeito, mas quando ele carregar aqui, eu desviro. Tá? Então, a gente passa esse tipo de coisa achando que está desverminado. Eu tinha feito tratamento com Drontal, que é um vermífugo bom. Aí fui conversar com uma colega parasitologista, né? Porque a gente não... Quando uma pessoa trabalha especificamente com uma coisa, ela está sempre muito por dentro de todas as novidades daquela área, né? Não dá para uma pessoa estar por dentro das novidades de todas as áreas. E aí a gente tem uma dose, por exemplo, Drontal, que se usa para giardia, que é 3 dias seguidos, ao invés de dar no dia 1, no dia 7, no dia 21, ou no dia 1, no dia 15 e no dia 21. Aí ela me recomendou dar 3 dias seguidos, depois me traz ele aqui, me traz as fezes dele, que eu vou fazer o exame para ti. Aí realmente, ele tava... Aí funcionou, ó. Enorme, no vômito ainda. Ó. Vocês viram? Que bonito, ó. E se mexe. Eu tinha terminado o tratamento com o vermífugo dele fazia uns 20 e poucos dias. Ou seja, não era a hora de eu fazer de novo ainda. Mas aí eu fiz, e aí o que eu tive que fazer? Tratar os outros 5 daqui de casa de novo também, né? Aí foi todo mundo para exame de fezes, foi todo mundo tratado. Mas por quê? Porque eu sai caro, porque eu assumi que ele estava desverminado só pelo fato de eu ter dado vermífugo para ele. Tá? Então, assim, ó, os tipos de hospedeiros que a gente tem. A gente tem os hospedeiros definitivos, que são aqueles hospedeiros onde o parasita apresenta ou a sua fase de maturidade ou a sua reprodução sexual lá dentro. O Ascaris, por exemplo, tem como hospedeiro definitivo os animais. Por quê? Porque eles se reproduzem dentro do intestino dos animais. E aí é importante porque ele se reproduz e os novos Ascaris, eles vão nascer através de ovos. Então, como é que acontece essa contaminação? Que são os nossos maiores problemas. A gente vai ter, de maneira geral, os nossos problemas com parasitas vão ser por contaminação fecal oral, tá? Então, o que sai das fezes entra no corpo do outro pela boca, ou vão ser por contato direto quando a gente fala de ectoparasita. Então, como sarna, pulga, piolho, carrapato, vai ser ou ambiente contaminado, ou contato direto entre um animal e outro. A gente pode ter contato direto, que é quando um animal encosta no outro e passa, ou a gente pode ter o contato indireto, que é quando eu usei, por exemplo, no pet shop, uma rasqueadeira num cachorro com sarna, né, para tirar o pelo, e aí eu vou lá e passo no segundo a mesma rasqueadeira e eu acabo transmitindo sarna de um para outro, mas de maneira indireta. Um cachorro nunca chegou a encostar no outro. Quem levou a sarna de um para outro foi a rasqueadeira, foi o fomit que eu estou usando. E essa contaminação fecal oral, a gente, mas ninguém come cocô de cachorro, né? Ninguém é que é idiota para estar comendo cocô de cachorro, né? Me respeita. Não, mas a gente toma água tratada, né? A gente toma água daqui a pouco da caixa d'água, que é tratada pelo SANEP lá na estação de tratamento, mas que correu o cano da cidade inteira até chegar na minha caixa d'água. E aí, daqui a pouco, a caixa d'água também não está bem fechada, rato tem acesso, ou gato tem acesso, tá?
Então, a gente toma água, a gente come verdura que nem sempre é bem lavada, a gente leva a mão na boca. Por isso que criança tem um problema maior com parasitas também, né? Porque vai brincar na areia e acaba botando a mão na boca, e aí praia. Então, a gente tem várias situações em que a gente pode fazer essa contaminação fecal-oral. E entre os animais nem se fala, né? Por questão de lambida, por questão de cheiro, de compartilhamento de espaço, tá? Então, muitas vezes a gente não vai enxergar o parasita nas fezes dos animais. Ah, mas eu não vejo nada, não vejo, não tem, como é que deu positivo? Por que que eu vou tratar com vermífugo se eu não enxergo o parasita? Ele não defeca e eu enxergo ali aqueles parasitas bonitos, ou então eu olho para ele e eu vejo na volta do ânus e ele não tem nada ali. Porque o que a gente faz quando a gente faz os exames de fezes, e isso eu vou mostrar para vocês, né? Tem uma menina que é bolsista do laboratório de parasitologia da universidade, e ela vai fazer um vídeo, está fazendo, na verdade, um vídeo com a rotina dela do laboratório, de um laboratório particular de parasitologia, mostrando os exames, como é que são feitos, quais os principais exames que chegam ali para eles e tal. E aí ela vai ensinar a gente, né, vocês a fazer vários desses exames de fezes. E aí o que a gente busca quando a gente faz esses exames são ovos dos parasitas. Muitas vezes o que eu posso observar é diarreia, né, pelo motivo que eu expliquei para vocês. Aí como existe um peristaltismo muito acelerado e uma inflamação no intestino, muitas vezes eu vou ver muco também. Como existe uma expoliação dos parasitas no intestino, ou sugando o sangue dos animais, porque a gente tem vários parasitas que sugam o sangue dos animais, como por exemplo hemoncos, e a gente tem as lombrigas que só se fixam e absorvem os alimentos que o animal come, né? Mas de qualquer maneira elas estão ligadas ao intestino. Então eu posso observar anemia, dependendo do grau da intensidade de parasitismo. Eu posso observar sangue nas fezes, tá? Então, existem coisas que a gente pode observar nas fezes que não necessariamente são parasita vivo, e o ovo a gente não enxerga a olho nu. O hospedeiro intermediário é aquele que vai apresentar o parasita na fase larvária ou assexuada. Então, é um hospedeiro, o parasita, ele passa para aquele hospedeiro na fase de larva, alguns parasitas fazem isso, se desenvolve ali, sai daquele hospedeiro e vai penetrar no hospedeiro definitivo, que é onde ele vai se reproduzir, tá? Tem o esquizostoma mansoni, que é causador de esquizostomose, tá? Que é a barriga d'água, sabe? Que dá em humanos, que ele tem como hospedeiro intermediário o caramujo, tá? E o hospedeiro paratênico, o hospedeiro de transporte, é aquele hospedeiro em que o parasita vai entrar, não vai sofrer nenhuma transformação, mas que ele pode entrar naquele hospedeiro para se transportar até seu hospedeiro principal. Por exemplo, vocês já ouviram falar que muita gente tem medo de comer peixe cru por causa de um verme que tem no peixe cru? Isso acontece porque os peixes grandes, eles são hospedeiros paratênicos ou hospedeiros de transporte de alguns parasitas de peixes pequenos. Então, o peixe grande vai lá, come o peixe pequeno, e as pessoas vão lá e pescam o peixe grande e acabam ingerindo ele com aquele parasita dos outros peixes que ele comeu, tá? Então, essas são as diferenças entre os tipos de hospedeiro. Um dos exemplos que eu trouxe, né, que eu queria falar com vocês, que é bem comum para a gente e que eu gostaria que vocês soubessem, é o da teníase. Na teníase, a gente vai ter dois tipos de hospedeiro. A gente vai ter o hospedeiro intermediário e a gente vai ter o hospedeiro definitivo. Aí eu estou trazendo para vocês a teníase da solitária, sabe? A solitária. Mas eu tenho um problema, por exemplo, que também é causada por um parasita dessa mesma família, que é do Dipylidium, que é bem comum em cães e gatos. O Dipylidium, ele vai se encistar na musculatura da pulga, e aí quando o cachorro ou o gato for lá e se coçar o cavalo, ele vai comer essa pulga e o parasita vai se desencistar e fazer a sua fase adulta dentro do intestino do cão e do gato. Aí são aqueles parasitas bem pequenininhos, sabe, que o pessoal chama de arrozinho, que fica na volta do ânus.
Vocês já ouviram falar? Os parasitas branquinhos, assim, realmente parece um grão de arroz. E que é quando o cachorro esfrega a bunda no chão, sabe? Que ele caminha se esfregando. O cavalo esfrega na cocheira, nos moerões. Fica. Então, é aquele parasita, porque ele sai do intestino grosso e fica ali na volta do reto. E aí isso coça. Então, por isso que os animais esfregam a bunda no chão. E aí, esse é um dos que, se a gente trata, como ele fica na pulga, uma das fases dele, o hospedeiro intermediário dele é a pulga, se eu tratar o meu animal só com vermífugo e não tratar para pulga, eu vou tratar com vermífugo, ele vai se virar para coçar, vai comer a próxima pulga e ferrou. Ele vai voltar a ter pulga. Ele vai voltar a ter o mesmo verme, tá? Mas eu vou falar para vocês agora da teníase. Que é da mesma família desse de Dipylidium que eu disse agora, tá? A tênia, ela fica na fase de cisticerco, que é um cisto, realmente, com líquido dentro. E aquela parte da tênia horrorosa que se fixa na mucosa, ela fica para dentro do cisto. Então, vira uma bolinha com a cabecinha para dentro, tá? E é um cisto cheio de líquido, tá? É cisto hidático, e o nome da doença é hidatidose, tá? E aí ele vai ficar na musculatura da carne de porco, e na musculatura do porco e na musculatura do gado. A que fica na musculatura do porco é chamada de tênia solium. E a que fica na musculatura do gado é chamada de tênia saginata, tá? São duas espécies de tênia diferentes, mas que os sinais clínicos, que a doença, é tudo a mesma coisa. E aí, quando a gente ingere essa carne de porco mal cozida, ou a carne de res mal cozida, e existe um cisticerco ali, existe esse cisto ali, vai se desenvolver no interior do nosso trato gastrointestinal uma tênia, que daí é a fase adulta do parasita, é a fase sexual dele, é a fase de reprodução. Se desenvolve essa tênia, ela vai ter 3 partes no corpo, uma parte de fixação, uma parte de crescimento e uma parte que ela libera, que a gente chama de proglotes grávidas, que são partes do corpo dela cheias de ovos dentro. Esses ovos vão parar nas fezes. Se alguém ingerir alguma água ou qualquer outro tipo de material contaminado com essas fezes, vai ter cisticercose. Entenderam o ciclo? Eu vou mandar para vocês direitinho. Então, o que acontece? Numa carneada, por exemplo, eu vou lá e dou as vísceras cruas para os animais, para os cães comerem que estão na volta. Tem chance de aquelas vísceras terem cistos hidáticos e esses animais ingerindo passarem a desenvolver tênia. Eles desenvolvendo tênia, nas fezes deles vão sair ovos. E aí quem convive com eles vai ter a chance de se contaminar com esses ovos e desenvolver a cisticercose, tá? Quando... Então, a gente vilaniza o coitado do porco, mas não na carne de gado também. Tênia? Ai, enorme. Pode, pode. Assim, ó, a carne com cisticerco, ela é condenada no abatedouro, tá? Não é uma carne que vem para consumo, mas existem cisticercos de milímetros. Então, pode sim haver a possibilidade de passar pela fiscalização ou de ser carne não fiscalizada, né? Gado de casa, por exemplo, que se abate, o que a gente compra de quem abateu, ou até, sim, no ato criminoso, uma carne de abigeato, por exemplo, de um abatedouro. Mas pode sim. Não, sim, eu dou, provavelmente, os meus comeram também, eu como carne mal passada, eu como carne muito mal passada.
Ontem comemos um churrasco aqui de carne, eu como carne muito mal passada. Mas tá, não peguei nem toxoplasmose nem teníase ainda. Ainda. Mas é um hábito bom, dona Elza. É um hábito bom. E é um hábito e o hábito bom é de sincronizar com os animais. Ah, não falou? Sem saber o que aconteceu. Da febre nele. Que- Uma coisa que ele pode começar a fazer é, ao invés de tomar o remédio, fazer exame de fezes. Dá para fazer exame de fezes e saber se faz o tratamento ou não. Que daí ele consegue saber se ele precisa ou não de tratamento. Porque muitas vezes ele pode nem estar com parasitado. Uma maneira boa é tratar os animais de casa, né? E sincronizar. Quando a gente trata. Não tem animais de estimação? Tá. A senhora me falou sobre ela uma vez já. E questão de limpeza e de. Não tem. É. Mas ele que não chama de guaipeca também, né? Os filhos da Tiniquinha. Não dá pra fazer. O piloro, ele deve ter muito refluxo. Uhum. É claustrofóbico.
Uhum. Aí o médico levou a sério. Sim, sim. É, já que ele tem essas questões de saúde. hum, Tem que fazer do jeito dele, né? Mas se ele já tem essas questões de saúde, é bom até na questão de tratamento com antiparasitário, ele até falar com o médico, com os médicos dele e fazer sempre um exame de fezes. Não custa fazer um APG, que é um exame, né, que é parasitológico, coproparasitológico, e aí ele consegue ver se ele tem a necessidade ou não. Inclusive até para não ficar tomando algum medicamento. De maneira geral, esses vermífugos orais, eles são bem seguros e são pouco tóxicos, tá? Diferente de uma ivermectina, por exemplo, que tem uma alta toxicidade hepática, esses vermífugos orais, eles são pouco tóxicos. Mas, de qualquer maneira, quando né, uma pessoa ou um animal de estimação ele tem algum outro problema de saúde relacionado, se a gente puder evitar ficar administrando mais e mais medicamento para ele, a gente vai lá e faz o exame de fezes e descobre a necessidade ou não de dar o medicamento, tá? Um dos problemas que a gente tem grandes dentro da medicina veterinária na relação com parasita é a questão da domesticação dos animais. Então, o que que acontece? Com a domesticação dos animais, a gente aumentou a densidade populacional. Então, a gente foi lá e juntou um monte de animal diferente. Se vocês visitarem um galpão de aves, por exemplo, isso é absurdo, né? A densidade populacional que a gente tem. Ontem ainda um aluno falou que faz KVG, que estava estudando para uma disciplina, estava vendo que, né, que a média é de 16 aves por metro quadrado dentro do galpão de aves. Então elas ficam muito, muito, muito confinadas e muito juntas. E aí, quando a gente pega, por exemplo, o gado, que a gente acaba colocando todo mundo no mesmo potreiro, todo mundo utilizando a mesma mangueira, né, um animal pastando onde tem fezes dos outros e onde tem fezes dele mesmo, a gente acaba aumentando a disponibilidade de hospedeiros para esses parasitas. Então, ali o parasita tem hospedeiro, tem habitat à vontade para escolher para onde ir, e a gente facilita dessa maneira a transmissão, porque a gente vai ter aproximação entre eles. Por exemplo, uma parasitose gastrointestinal, no momento em que o animal defeca no pasto, essas fezes vão ter ovo, esse ovo vai eclodir e vai se transformar em larva, e aí a larva normalmente tem três fases, L1, L2 e L3, tá? A maioria dos parasitas tem larva em três fases, que são L1, L2, L3, L1 sai do ovo, se desenvolve no pasto, e quando chega na fase dela ir para o habitat dela, para dentro do intestino, ela sobe no pasto. Então essas larvas têm a capacidade de subir no pasto. E aí quando o animal vai lá e pasta, ela acaba indo para dentro do intestino e se faz o ciclo. Normalmente esse ciclo é de 7 a 10 dias, tá? São ciclos se completam em 7 a 10 dias, para o animal ingerir, defecar e ela ser ingerida novamente. Então, uma das maneiras que a gente soluciona isso é com o manejo de pastagem, né? Então, os animais pastam durante 6 dias aqui, e aí depois a gente troca de potreiro, mas a gente sabe que nem tudo que é propriedade isso é viável. Já os ectoparasitas, a principal forma de transmissão é o contato direto dos animais, mas a gente também tem que ter cuidado naquilo que eu falei para vocês do contato indireto, né? Que a gente vai carregar através de equipamento, de fômite ou das madeiras da mangueira, de divisão de cocheira, tá?
Então, os animais, estando próximos um ao outro, é muito mais fácil da gente ter um piolho, por exemplo, pulando de uma vaca para outra, do que se a gente tivesse esses animais menos confinados. Tanto que piolho bovino, por exemplo, o período em que a gente tem maior problema com pedunculose, né, que é infestação por piolho, é no inverno. Porque no inverno o gado está solto a campo. Pensa que no Rio Grande do Sul, geando, -2 graus na madrugada. O gado se junta e fica todo mundo juntinho. Além disso, o gado arrepia o pelo. Quando o gado arrepia o pelo, dentro dali daquela superfície, né, do pelo arrepiado, não entra vento e fica o calor do corpo do animal. Então cria um ambiente quentinho e gostoso, perfeito para o desenvolvimento do piolho. E além de tudo, está todo mundo junto. Então ele consegue ir pulando e infestando um número muito grande de animais, tá? Então essas são as principais formas de transmissão, através do contato direto para os ectoparasitas ou através da pastagem para os parasitas internos, né, para os endoparasitas, do trato gastrointestinal. Outro exemplo, por exemplo, que a gente pode trazer quando a gente para falar de pequenos animais, é a giardíase, né? A giardíase é um problema bem grande, de difícil tratamento, é chato. Esses vermífugos com os protocolos normais que a gente usa, esses vermífugos que a gente usa para os animais ou para a gente, com os protocolos normais, eles não pegam giardia, tá? Então, eles não tratam para giardia. Aí a giardia vai estar lá, o parasita, dentro do trato gastrointestinal. Normalmente a gente vai ter fezes, uma defecação, uma fezes mais pastosas, com presença de muco, dor abdominal, tá? Isso acontece tanto em humanos quanto nos animais. Aí com a defecação também. Ele vai sair encistado nas fezes, esse cisto vai se desenvolver, vai para o ambiente e vai ser ou ingerido pelo animal, pelo próprio animal que vai se reinfectar, ou ingerido por outros animais, ou ingerido por humanos. Então, também, quando a gente tem um caso de algum humano com giardíase na família, é importante que a gente investigue se a gente tem também giardíase nos animais, tá? Porque normalmente a gente acaba tendo essa contaminação entre as diferentes espécies também, tá? Então, assim, eu trouxe para vocês ali no início os problemas de rebanho, porque a gente vai ter muita parasitose, mas a gente trata esses animais em rebanho como um grupo. A gente trata todo mundo, a gente trata o ambiente de todo mundo, a gente maneja eles tudo igual. Quando a gente trabalha com um animal de estimação, a gente trata aquele indivíduo como único, né? Aquele indivíduo, um animal de estimação, ele não vale o que ele custa, ele vale muito mais que ele custa. Porque se eu tenho uma vaca que custa 8 mil reais, ela vale 8 mil reais, vocês concordam? Ela custa 8 mil, ela vale 8 mil. Se alguém me oferecer 10 mil pela vaca, leva que é tua, tá? Agora, se eu tenho um cachorro que eu adotei na rua ou que eu comprei por 1.500 no pet shop, tanto faz, e alguém chega e oferece para aquele cachorro que eu peguei na rua e pelo cachorro que eu paguei 1.500 me oferece 2.000, eu não vendo nenhum. Por quê? Porque eles valem muito mais do que o preço que eles custam. Né? Então, os tratamentos também são diferentes. A gente vai muito mais longe num tratamento de um animal de estimação do que a gente vai num animal que só tem o seu, né, o seu valor comercial ali sendo considerado. Tá? Então, assim, a gente tem também nos animais de estimação um outro problema que é bem frequente, que é a sarna. E aí a sarna sarcóptica, causada pelo Sarcoptes scabei, ela é compartilhada entre humanos e animais, tá? E aí a gente tem também essa relação muito íntima dos animais no convívio doméstico, dormindo na cama. E aí também é outro problema. Eu já peguei sarna de uma situação que o meu irmão adotou, não sei se eu já comentei com vocês, que meu irmão adotou um cachorro e o cachorro tava com sarna. Adotou um cachorro, achou, pegou na rua e tratou e botou para doação. O Cascão. Aí o Cascão tava com sarna, aí meu irmão pegou sarna, minha cunhada pegou sarna, eu não tinha meus filhos ainda. Eu peguei sarna, meu marido pegou sarna, todo mundo pegou sarna do Cascão. A gente... E aí tava todo mundo com sarna. Só que, sem saber, meu marido pegou no braço aqui. E aí a gente foi para casa e o meu cachorro
costumava dormir no braço dele, assim, ele se deitava no sofá e o cachorro deitado do lado. Então ele passou sarna pro cachorro. Então, então a gente pegou sarna do Cascão e meu marido passou sarna pro nosso cachorro. Coitado do nosso cachorro, a única vez que ele teve sarna na vida foi porque o dono passou, o tutor passou. Tá? Então a gente tem essas situações, são menos frequentes, mas elas também podem acontecer. Tá? E será que a gente consegue eliminar completamente os parasitas dos animais? De um animal doméstico, domiciliado, que vive num ambiente controlado, eu posso dizer para vocês que sim, que a gente consegue. A gente consegue que ele não tenha pulga, a gente consegue que ele não tenha carrapato, a gente consegue que ele não tenha piolho, e a gente consegue sim controlar os endoparasitas também. É difícil, né? Até porque a gente pode ter daqui a pouco leishmaniose, que ele vai pegar através de um mosquito, né? A gente tem outras doenças também que são de mais difícil controle, mas sim, é possível. Agora, num rebanho de animal de produção, a menos que seja de frango, que frango existem as dark houses, né? Que se chama, que é all in, que é todos dentro, all out, todos fora. Uma bom veterinária portuguesa, tudo, é a linha out, tá? Que é all in, all out, a linha out, que se chama veterinária, que é todos dentro, todos fora. Ou seja, nenhum outro animal entra, ninguém entra sem uma higienização, sem colocar, tu tem que tomar banho antes de entrar no galpão, trocar toda a roupa, botar touca, capote descartável, bota, tá, propé. Então, tu te veste para entrar ali. Nesse tipo de ambiente, é possível, sim, a gente ter, né, óbvio, um local livre de parasitas. Mas num ambiente ao ar livre, o que a gente tenta fazer é um controle de parasitas. Porque uma eliminação seria utópico, né? Nos animais que vivem a campo, que vivem... Então, a gente tenta fazer um controle para que isso não seja prejudicial, tão prejudicial para a criação dos animais, mas a gente também não tem a pretensão de eliminar completamente. Até porque, de certa forma, é vantajoso que eles tenham alguma resistência. Porque se a gente tivesse, por exemplo, um rebanho completamente livre de algum parasita, no momento em que ele, porventura, entrasse em contato, a gente podia ter um problema muito grande, uma perda econômica muito grande, tá? Então, assim, um pouquinho mais de conceito antes da gente falar dos parasitas, tá? É cedinho, são 9,7. Então, a classificação básica, tá? Só para a gente voltar aí. A classificação básica dos seres vivos é em 5 reinos, tá? O reino Plant, Animalia, Monera, Fungo e Protista. Tá? Eu tenho as bactérias aí no protista. No fungo, eu tenho os fungos, tá? No Animalia, estão aí? Eu tenho todos os eucariotos, todos os animais eucariotos. E os nossos parasitas, eles estão primordialmente dentro do reino Animalia, ou seja, eles são animais. Taxonomicamente, a gente precisa dar nome aos grupos onde esses seres vivos estão incluídos. Então, a taxonomia, tá, ela vai ser o processo que descreve a diversidade dos seres vivos, e esse processo se utiliza de alguns artifícios de classificação e nomenclatura. Então, para eu dizer, por exemplo, que o Ascaris lumbricoides, eu estou falando em gênero Ascaris, espécie lumbricoides, e aí o nome composto dele acaba virando Ascaris lumbricoides, tá? E aí a taxonomia ela vem desde domínio, então a gente sabe que todos os animais estão no domínio Eucária, tá? Porque eles são eucariotos, eles têm carioteca. E aí depois a gente vem reino animal, aí depois do reino a gente fala em ordem, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, tá? Então, a categoria taxonômica, ou taxon, ele pode estar em qualquer grau dentro dessa escala decrescente, né? Onde eu vou do mais abrangente, por exemplo, eu pego o domínio Eucária, então todos os fungos, todas as plantas, todos os animais incluídos. Bom, aí eu boto reino animal. Reino animal eu já tirei planta e já tirei fungo, tá? Aí eu vou para o filo. Aí eu pego o filo cordata, por exemplo, que é todos os animais que têm coluna vertebral. Bom, já tirei todos os invertebrados. Aí eu pego classe mamália. Bom, estou falando só de mamífero, entende? Cada vez que a gente vai
cada vez que a gente vai avançando na taxonomia, a gente vai fechando mais esse funil até para chegar naquela espécie direitinho. Eu vou mandar no exemplo que eu vou, nos slides que eu vou mandar para vocês, eu botei ali como exemplo a taxonomia dos cães e dos lobos. Só para que a gente consiga, para que vocês consigam entender como é que funcionam essas escalas taxonômicas, tá? Para ver até que ponto os cães e os lobos são iguais e que lá na pontinha, em alguns casos, só na subespécie que a gente diferencia um do outro. E aí nos parasitas a gente vai da mesma maneira, nessa mesma escala taxonômica. Todos os seres vivos eles são classificados da mesma forma. Nós, os parasitas, os cachorros, todo mundo, tá? Aí a gente tem assim, ó. Eu vou falar um pouquinho agora dos mais comuns, dos parasitas mais comuns em veterinária, mas bem rapidamente a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na aula que vem, para não ficar muito pesado, porque agora eu já enchi vocês de conceito, tá? E aí, se eu começar a falar muito agora dos parasitas, a gente pode ter alguma confusão. Então, eu não vou me aprofundar muito. Eu vou lançar para vocês a ideia agora, para que vocês já fiquem com esse conhecimento. Vou mandar o material para vocês darem uma lida. E aí, na aula que vem, a gente já começa a conversar, vocês já trazem esse conhecimento para a aula que vem, e a gente já consegue aprofundar a partir daí, pode ser? Então, assim, o primeiro é o que a gente vai falar é do filoartrópoda, tá? O filoartrópoda é o que contém o maior número de espécies de parasitas em medicina veterinária. Então, a principal característica deles é que eles têm simetria bilateral, ou seja, eles são iguais, né? Em ambos os lados do corpo. Eles têm um exoesqueleto, ou seja, um esqueleto externo quitinoso, que a quitina é uma proteína, tá? E forma um exoesqueleto rígido, tá? Um esqueleto externo rígido, ao invés deles eles não são vertebrados, eles não têm um esqueleto interno que nem nós temos, um esqueleto ósseo. Eles têm um esqueleto externo formado de quitina, eles têm pata articulada, ou seja, eles não são rastejantes, né? E o número de patas vai variar de acordo com a espécie. Eles estão em praticamente todos os hábitats, então a gente vai encontrar os artrópodes desde calotas polares, tá, em ambientes extremamente frios, temperaturas negativas, até regiões desérticas, ambientes extremamente quentes, temperaturas muito altas. A gente vai encontrar eles em montanhas, então em altas altitudes, e vai encontrar em fossas abissais também com altitudes baixíssimas, bem abaixo do nível do mar. Hã? Eles gostam de tudo. Aí é que está o perigo. Porque a gente também encontra em altíssimas temperaturas. Agora vocês vão saber quem são, vocês vão entender que vocês convivem direto com os artrópodes. Tá? As principais classes que a gente tem são a classe insecta, ou seja, os insetos, e a classe aracnida, ou seja, os ácaros, carrapatos, aranhas. Tá? Para a gente, quem tem mais importância aqui são, dentro da aracnida, são os ácaros, principalmente os causadores da sarna, né? E os carrapatos. E dentro da classe insecta, a gente vai ter mosca, como os principais, mosquito, pulga, piolho, e o barbeiro, que são os triatomíneos, que são os causadores do mal de Chagas. Eles transmitem o Trypanosoma cruzi, tá? Então, esses são os nossos principais parasitas da ordem insecta, tá? A ordem insecta é a maior ordem entre os artrópodes e a mais importante dentro de parasitologia veterinária. Como características, eles vão ter corpo dividido em 3 partes, cabeça, tórax e abdômen, e vão ter 3 pares de patas nos adultos. Eu falei para vocês que eles têm patas articuladas, ou seja, eles não são rastejantes, né? Mas isso não quer dizer que nas suas fases imaturas eles não se apresentem como larvas. Então, quando a gente faz essa descrição, é dos adultos, porque os insetos eles têm sim uma fase larvária pré-maturidade, tá? Onde eles ainda não têm esse exoesqueleto rígido e eles ainda não têm a presença de patas. Então, por exemplo, quando eu tiver um berne ou uma miíase, né, que são causados por moscas, são as larvas das moscas, eles vão estar sem a apresentação desse exoesqueleto quitinoso e sem a presença e sem as patas.
Tá? E aí é quando a gente vai ter a postura, as moscas fazendo posturas normalmente em feridas já pré-existentes nesse animal. E aí essas feridas, essas larvas das moscas vão acabar se alimentando do tecido animal e a gente vai ter o problema ou do berne ou da miese, que são causados por moscas diferentes, tá? A principal importância que a gente tem dos insetos dentro de parasitologia é a exfoliação, ou seja, quando eles se alimentam do tecido animal, tá? Então, ou se alimentam do sangue, por exemplo, as pulgas, os mosquitos, ou quando eles se alimentam. Me deu uma alergia agora aqui. Tá? Ou quando eles se alimentam do pelo, por exemplo, os piolhos, tá? Que se alimentam da queratina, a gente vai ter, isso é esfoliação. O incômodo que eles causam, aí o incômodo relacionado à coceira, o incômodo relacionado à sensação dolorosa, por exemplo, de uma picada, e o incômodo mosca, a gente fala muito no incômodo que é a deambulação, que é quando aquela mosca fica assim, sabe? Não enche o saco da gente. Aí tu imagina tu ser uma vaca, tá presa dentro de um galpão e tem 14 moscas assim na tua volta. Tá? Isso neurotiza. Isso neurotiza também, tá? Isso incomoda. Então não é assim, não é só o incômodo decorrente da dor ou o incômodo decorrente da picada, é também o incômodo decorrente da própria presença do inseto ali. E também eles são responsáveis eles são veículos de agentes causadores de outras doenças. Eu falei para vocês da leishmaniose pelo mosquito. A gente tem também, tem o barbeiro, né? Que transmite o Trypanosoma cruzi, né? Causador da doença de Chagas. A gente tem a pulga como agente do Dipylidium caninum, que é aquele verme, né? Da gastrointestinal que eu falei para vocês. A gente tem o mosquito como causador de anemia infecciosa equina, por exemplo. A anemia infecciosa equina é uma doença viral que ela é causada por um vírus muito, muito, muito semelhante ao vírus da AIDS, tá? Só que é transmitido não só pelo sangue por contato sexual, mas também é transmitido por picada de mosquito. Então, o mosquito que pica um animal positivo, depois pica um outro animal, ele pode transmitir através dessas picadas o vírus. Então, a gente tem uma série de doenças que são veiculadas por insetos. Então, se o inseto propriamente dito não causa doença, mas ele leva o agente de uma doença até o hospedeiro. Tá? Aí eu trouxe aqui para vocês. Mas depois eu vou mostrar alguns exemplinhos aqui para vocês, tá? Então, da mosca, tá? Causadora do berne. Ó, aqui em cima a gente tem piolho bovino. Aqui a gente tem o barbeiro. Ó, a quantidade de pó no meu computador. E aqui a gente tem o mosquito, tá? A classe Fale. Achei que a senhora ia falar, né? A classe aracnida, os principais organismos de importância veterinária que estão na subclasse ácare e são representados pelos carrapatos, pelos ácaros causadores da sarna e por ácaros hematófagos, ou seja, ácaros que sugam sangue, tá? As características, eles têm um corpo fusionado, globoso, né? E arredondado e sem nenhuma segmentação. A porção anterior é formada pelas peças bucais ou pelas quelíceras. Então, quando a gente vai tirar, por exemplo, um carrapato de um animal, é essa peça que a gente tem que cuidar para não puxar e deixar ela presa no corpo do animal. Isso vai causar uma infecção, vai ser considerado como um corpo estranho. Tem 4 pares de pata e não tem antena. A principal importância desses animais é a exfoliação também, porque eles sugam sangue de maneira geral. E a veiculação de agentes causadores de doenças animais, tá? Um dos problemas que a gente sabe que a gente tem de maior gravidade causado pelo carrapato é a babésia, né? Ou a tristeza parasitária. Vocês já ouviram falar em tristeza parasitária? Tristeza bovina, tá? É uma doença. A gente vai falar um pouquinho dela na aula que vem, mas ela é uma doença que é veiculada pela presença do carrapato. Então, o problema do carrapato maior não está no carrapato em si, no incômodo, no carrapato sugando sangue,
mas sim nas doenças que ele pode levar para os animais. E se a gente tem gado livre de carrapato, gado que nunca teve contato com carrapato, a gente vai ter esses animais sem resistência à tristeza parasitária bovina. E aí, quando esses animais passam a ter contato, quando o rebanho, né, que era livre de tristeza, como a gente tem aqui em Santa Vitória do Palmar, áreas livres de carrapato, se a gente leva um rebanho desses, que nunca teve contato com carrapato, nunca teve contato com a tristeza parasitária, a gente leva ele para um local onde a gente tem presença de carrapato, a gente tem um índice de mortalidade altíssimo, tá? Em função da doença. Esse parasita veiculado pelo carrapato, ele vive dentro da célula sanguínea, das células sanguíneas, e aí ele rompe essas células sanguíneas. E a gente começa a ter uma anemia muito intensa nos animais. E essa anemia intensa é chamada de tristeza parasitária, porque realmente os animais ficam tristes, eles ficam sem energia, eles ficam caídos, tá? Porque eles vão ter uma anemia muito forte. A gente já estudou, a gente sabe que as hemácias, elas carregam, além delas terem o ferro, elas carregam oxigênio para o corpo inteiro, né? O sangue carrega oxigênio preso nas hemácias. O Claudir foi o sangue na nossa gincana, né? E aí, se a gente não tem hemácia viável, a gente não tem oxigênio para chegar no corpo. Se a gente não tem oxigênio, a gente não tem respiração celular. Se a gente não tem respiração celular, a gente não gera energia. Se a gente não gera energia, a gente fica cansado. Se a gente fica cansado, a gente fica com esse semblante triste, caído, sem fazer nada. E é assim que ficam as vacas com tristeza parasitária, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho mais dela. Então, aqui eu trouxe uma imagem só eu estou passando aqui para seguir o roteirinho da aula, tá? Umas imagens de carrapato. A gente tem o filo Plateumintes, tá? Que as principais características é que são um corpo achatado dorso-ventralmente, ou seja, de cima para baixo. São hermafroditas, também tem simetria bilateral, não tem esqueleto, nem endoesqueleto, nem esqueleto interno, nem exoesqueleto, esqueleto externo. E tem um tubo digestivo incompleto, tá? Principais que a gente vai encontrar são da classe trematoda, e aí eu trouxe para vocês ali na aula um exemplo da fascícula hepática. Eles são em formato de folha, tá? E a fascícula fica no fígado, ela causa uma doença chamada de fasciolose, e ela é bem comum também no nosso gado aqui. E desses parasitos, desses endoparasitos, é importante que a gente saiba reconhecer um ovo de parasita no microscópio. A gente não precisa saber, nesse primeiro momento, identificar. Só um minutinho. Oi. Bom dia. Aqui é São José do Norte, 851. Isso. Eu sou pedreiro. Ah, tá. Só um minutinho, tá? Jonathan. Meu marido marcou com pedreiro e eu não sabia. E aí, posso medir só um minutinho para vocês? Para ele chamar ele. O Jonathan já está indo aí, tá? Desculpem, coisas que acontecem quando a gente está dando aula de casa, né? Quando a gente trabalha de casa. E aí é importante que a gente saiba reconhecer a presença de ovos de parasita, tá? Eu não vou exigir de vocês, porque ninguém que é parasitologista vai saber isso, que vocês reconheçam o que é um ovo de determinado parasita e o que é um ovo de outro. Mas vocês saberem mais ou menos qual é o aspecto de um ovo de parasita para saber diferenciar isso de uma semente, por exemplo, dentro das fezes de um animal é importante. Tá? Deixa eu ver. E aí depois tem a classe cestoda, que são justamente as tênias bem bonitas, que tem formato de fita, corpo segmentado, tem um ponto de fixação. Ó, vou mostrar para vocês aqui o ponto de fixação dela, que bonitinho. Ó. Tá? É nojento, né? Tá? Através dessas ventosas aqui que elas se fixam no intestino. Tá? Tem esse corpo... eu também acho.
Principalmente se for de gente. Eu acho tudo em gente, eu acho nojento. Parasita em gente. Em bicho, eu acho que tá tudo bem. Em gente, eu acho engraçado, né? Que nem eu vou... eu tenho, enfim, qualquer tipo de ferida em bicho. Eu gosto de tirar berne, né? Eu adoro tirar berne. Essas coisas de gente louca. Aí uma pessoa vem com o dedo cortado, eu fico quase desmaiando. Não me mostra sangue, passo mal. Aí me traz um cachorro atropelado, tá tudo bem. Vamos trabalhar aqui. A pessoa com o dedo cortado, eu tô nauseada. Tá? Então, eles têm uma porção de crescimento que é chamada de colo e uma porção de reprodução que são as proglotes grávidas. São hermafroditas, ou seja, a gente não precisa ter mais de uma, por isso que elas são também as solitárias, né? A gente não precisa ter mais de uma para que haja reprodução, porque um único indivíduo apresenta ambos os sexos, e elas necessitam de pelo menos um hospedeiro intermediário para que faça aquela fase incistada. Tá? Eu trouxe, uma foto aqui, vou mostrar para vocês agora também. Aqui, isso é um cisto hidático, Estão vendo? Essa bolinha aqui, tá? Um dos grandes problemas... Isso é um pedaço de carne, isso é um músculo. Que nojo, né? E assim... Fale, não? Esse é grande, esse é observado. No abatedouro, se tira essas porções da carne. Eu tenho o meu... Né? E o que acontece? Um animal que tem cisto hidático, ou seja, ele tem essa fase, ele é o hospedeiro intermediário da tênia, isso quer dizer que ele teve contato, muito provavelmente com fezes humanas, de uma pessoa que tem teníase. Por quê? Porque lá no intestino, essa tênia libera as proglotes grávidas, essas proglotes grávidas saem nas fezes, e o animal tem essa fase de hospedeiro intermediário quando ele ingere esse material contaminado com ovos de tênia. Eu tenho o meu orientador, um veterinário que eu trabalhei por muitos anos, ele tem gado, e aí a gente estava conversando uma vez, e ele me disse que ele estava de 19 vacas que ele mandou para o abatedouro, 6 ele teve perda, teve descarte de boa parte da carne porque estavam com cisticercose. E aí ele ficou pensando, ele tem uma criação extensiva, né, no interior de Erval e Pinheiro Machado ali, para aquela região. E ele ficou pensando como que esse gado dele teria um índice tão grande, porque de 19 animais, 6 descartes, ou seja, 1/3, por causa de cisticercose. Aí, de passado um tempo, ele descobriu que tinha gente indo caçar no campo dele. E que esses caras ficavam acampados do lado do açude. E muito provavelmente usavam o açude para defecar, para se lavar, para fazer alguma coisa assim. E alguma dessas pessoas devia estar com tênia. E o gado dele todo bebia água daquele açude. Então, os caras conseguiram contaminar com fezes humanas. Que baita prejuízo. Um baita prejuízo mesmo. E um dos grandes riscos disso é que seres humanos também têm cisticercose. Até a década de 70, isso foi descoberto posteriormente, né? Mas até a década de 70 se sabe que muitas pessoas que foram enviadas para tratamentos psiquiátricos em manicômios eram pessoas que desenvolveram cisticercose no sistema nervoso central. E ela se comporta, imaginem, é uma bolha que vai crescendo, pressionando as outras áreas do cérebro. Então a pessoa pode começar a apresentar retardo mental, epilepsia, alteração de comportamento, tudo isso em função da cisticercose. E ela pode se desenvolver também em vísceras, tá? Então não é só na musculatura. E ela é extremamente perigosa para seres humanos, justamente porque nem sempre dá para fazer remoção cirúrgica. Por exemplo, se for um tecido cerebral, nem sempre dá para remover. E esse cisto ele é muito friável, ele é fácil de romper. E caso ele se rompa, ele libera várias outras partículas, né, infectantes pelo tecido. Então, se eu rompo um cisto hidático desses, eu vou liberar várias outras teniazinhas
para desenvolverem outros cistos idáticos. Então, a chance, às vezes, de um tratamento, de ter uma ruptura e a gente piorar a situação é muito maior. Pode também. Mas o nosso risco maior é que ela se rompa e no próprio tecido ela tenha outros focos em que novos cistos idáticos vão ser criados, vão surgir, tá? Porque quando tem uma ali... Isso. Porque tem que passar pela barreira hematoencefálica ainda, né? Mas ele tem essa capacidade, dessa disseminação. E é bem perigoso. Tá? Aqui eu... Não, não atua. Na fase de cisticercose não atua. Só quando, no parasito adulto, que é a tênia. É mais comum em pessoas a teníase do que a cisticercose. É mais comum a cisticercose nos hospedeiros intermediários, né? No gado e no porco, no gado bovino e no porco. Mas a gente tem também cisticercose em seres humanos e é bem perigoso, né? É um dos controles que tem que se fazer e é um dos problemas sanitários do país. A gente fala aqui, vocês vão ver que em parasita eu vou falar em humanos também, porque é um dos grandes cuidados que a gente precisa ter com saúde pública, né? A gente falou isso na aula passada com a Mariana, né, que a veterinária é essa ciência que cuida da saúde de todos, é a ciência que cuida da saúde única, que cuida da saúde do coletivo. Então, o tratamento dos animais, eu combater com inspeção, com boas práticas de manejo sanitário, a cisticercose em animais, é uma maneira de eu evitar teníase e cisticercose em seres humanos também, né? Que, em última instância, é a espécie que a gente mais visa proteger. Tá? E aí, por último, aqui eu trouxe o dipilídeo, que também está dentro da família Teníase, que é esse aqui, ó, que eu tinha mostrado a foto para vocês. Que eu não tinha mostrado foto, que eu tinha falado, ó. Que eu falei que o pessoal chama de arrozinho, são esses aqui, ó. Isso aqui é um reto, tá? Um ânus. Ó, e eles ficam por lado de fora e eles voltam, eles saem e eles voltam para dentro do intestino. E aí que a gente vai ter aquele cachorro que quando começa a esfregar a bunda, é vermes. Aí vai lá e dá vermífugo e não trata pulga. Não trata pulga, a gente tem cisticerco dentro da pulga. O cachorro se coça, engole a pulga, pronto. Desenvolveu de novo. No dia seguinte ao término do tratamento com vermífugo, ele foi lá, comeu uma pulga e daqui a pouco ele está com dipilídeo de novo. Tá? Era isso que eu tinha que falar para vocês. Até foi bom, porque são 9h28.